Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, obrigado. Aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Quanto mais, né, puderam, nós estamos na TV Mais. E o programa de hoje, pasmem os senhores e as senhoras, depois de 11 anos e meio no ar, 11 anos e meio no ar, não é fácil. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. E é o único programa que o apresentador dialoga com ele mesmo. Isso. Perfeito. Hoje nós vamos levar o programa número 2469. Deduz-se que houve 2.469 temas para mais de 6 mil convidados. Muito fantástico, porque nós tivemos... então teria que ser 2.469 convidados. Não, porque nós tivemos épocas com 4 convidados, 2, 3 temas por dia, épocas com 3 convidados, época com 2 convidados, e até que chegamos à conclusão que o programa tinha que ser enxugado, um convidado só, um assunto só, sendo objetivo e com um tempo suficiente para a pessoa chegar em casa e falar, não, deixa eu assistir que estou muito interessado. Antes do tema de hoje, que vai ser perigos do barulho excessivo, vem aí o carnaval e nós devemos nos preservar, porque não é brincadeira não. A gente vai ouvindo coisa muito alta, muito barulho, isso e aquilo, chega uma hora, o nosso corpo cobra. Né? Eu falei corpo porque eu não sei exatamente quais são os órgãos que vão ser prejudicados no decorrer desse período. Por isso que nós estamos recebendo aqui um especialista que eu conto já quem é. Antes e rapidamente, eu gostaria de perguntar para a parte operacional, formada por jovens universitários que por aqui passam estudando, ampliando os seus horizontes, trabalhando nos mais variados setores para depois se catapultarem para outras emissoras, não só da capital, como também de outros estados, e também nós temos pessoas trabalhando no exterior. Então, atenção, meninos e meninas, vocês estão a fim de colocar no ar de imediato mais esta edição do Show Mais? Sejam sinceros, não precisa berrar, porque o barulho não faz bem para ninguém. Vocês podem falar softly, como diria Diana Ross, sim ou não, yes or no. Perfeito. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema de hoje eu já falei, repito, perigos do barulho excessivo. Jimmy Cliff, por favor, modulando 1000 nos céus do Brasil, levanta o fundo. E todo mundo pergunta, Darcio, o que é esse fundo? É o Opus número 1, um grande sucesso logo do pós-guerra, quando as orquestras internacionais mais norte-americanas iam até a frente de combate, levando um pouco de alegria para os soldados norte-americanos. Falamos de Glenn Miller e sua grande orquestra e tanto... Nossa, o que tem de gente importante nessa época e que ficaria meia hora falando aqui. Mas é um som, um ritmo, não é? Um foxtrot que jamais será esquecido. Para o programa de hoje, eu peço uma salva de palmas para o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan. Obrigado, Dr. Azan, pela presença. Prazer muito grande. Prazer meu. Em recebê-lo. O senhor sempre quis ser otorrinolaringologista? Olha que ótima pergunta. Eu decidi já na reta final, no final da minha faculdade, eu olhei e falei assim, gente, essa especialidade é muito interessante porque o otorrinolaringologista cuida de homens, de mulheres, de adultos, de crianças. Nós temos a parte cirúrgica, a parte clínica, as cirurgias mais brutas, as cirurgias mais delicadas. Aí a flecha entrou no coração, não deu mais para lá. E permaneceu até hoje. Com certeza, e cada vez mais forte. O que mais afeta a audição?
Hoje em dia, nós sabemos que a audição, ela pode ser afetada de diferentes formas, a depender das faixas etárias. Então, por exemplo, as crianças pequenas, nós sabemos que são muito suscetíveis às infecções, especialmente hoje em dia. As creches são muito comuns, crianças muito pequenas, os pais trabalham, então as crianças têm infecções de repetição, isso pode afetar a audição. Afetou a audição, o que vai acontecer com a criança bem pequena? Vai afetar a aquisição de fala também. Já no adulto, sem dúvida nenhuma, as infecções também podem estar acontecendo, mas o nosso tema de hoje, quem está aí vai ter que se interessar muito, porque os adultos sofrem muito com os males do excesso do barulho. É verdade, eu sempre conto aqui quando o assunto é mais ou menos por aí, ou nos arredores, não é, da especialidade de otorrinolaringologia. Eu trabalhei muitos anos na radiodifusora de São Paulo, não é? Na época do Jet Music. E quando jovem, a gente não prestava muita atenção nos problemas do barulho. Não era bem barulho, era música alta. Porque nós tínhamos que trabalhar com fone de ouvido, não é? Porque a gente tinha de detectar o final da música que estava tocando com o começo da música que estava repetindo, começando. Então você somava esse tempo aqui, né? Porque geralmente o cantor termina a parte da letra, ainda fica a orquestra. Somava essa parte até a introdução da outra. Essa somatória dava, por exemplo, 12, 14, 15 segundos que nós cronometrávamos para ler um texto foguete no meio. No rodão, você compra rodas, não sei o que lá, papai, pum, Jimmy Cliff. Aí começava outra música. Só que a gente ouvia muito alto para poder dar uma certa alegria, não é? E o fone era usado por muitas pessoas, que era o fone da casa, a gente falava, e ele vinha meio rachado o som, era meio antigo. Lógico, o que aconteceu naquela época? Absolutamente nada. Não é? O que aconteceu depois de 20 anos, 25 anos? Uma perda auditiva. Com certeza. Né? E é aquela perda auditiva suave, porém irritante. Né? É verdade. Porque parece que as pessoas estão falando baixinho demais a ponto de não querer que você ouça. É verdade. Né? Então você fica, é aquela época do não é? Nos Estados Unidos até tem muitos comerciais, what did you say? What did you say? What did you say? Então fica um negócio irritante mesmo. É verdade, e você sabe, Darcio, que as perdas auditivas geram um distúrbio social. Esse distúrbio social, às vezes, é dessa forma. A pessoa tem a sua sinceridade de falar, não entendi, o que é isso? Mas muitas pessoas, com vergonha de ficar pedindo para repetir, ficam com aquela cara de paisagem. É verdade. Não entendeu nada, mas está concordando com tudo. Exatamente, isso que eu ia dizer. Discordar é chato, então você concorda. Pois é, mas não entendeu nada. Claro. E um problema muito grave que acontece é que quando a pessoa perde a audição, isto acaba levando a família a perder a paciência com a pessoa. É verdade. Então eu sempre digo, por que a gente tem raiva do surdo? Pô, mas você é surdo igual uma porta, né? Então a gente briga. Que foi que você disse? Que foi que você disse? Mas que coisa, eu já falei 3 vezes. Então o surdo, quem tem perda auditiva, é de certa forma ainda discriminado pela nossa sociedade, e isso é um grande problema. A família se afasta, não quer conversar, o netinho não quer falar com o vovô já fica retraído porque sabe que não vai ouvir. Então as perdas auditivas são muito complicadas. Agora, desculpe, eu queria tocar nesse assunto que você falou da música. Perfeito. Porque a música, ela é uma mágica, uma magia, né? Agora, ela nos absorve. Ela nos absorve. Nos enleva. É verdade. Quantos músicos hoje nós sabemos que têm sequelas das perdas auditivas decorrentes do excesso do barulho. Por estar perto de um alto-falante Trabalhar com muito isso. forte. Então, a gente sabe músicos americanos famosos, Jeff Beck, Phil Collins. Nós sabemos que eles têm perdas auditivas. No Brasil, ele declarou abertamente que ele tem uma perda auditiva, o Flauzino, do Jota Quest. Ele falou, eu perdi a audição por causa da música alta. Então, o excesso de
música extremamente alta também é ruim, assim como várias outras formas de som. Tanto não é só o som da orquestra, eles têm retorno, a gente tem retorno. Claro. Né? Porque a gente gosta de se ouvir. Sem dúvida. Principalmente um cantor, para ver bem a tonalidade de um violino e da bateria, né? Sim. Os drummers, eles agora estão fechando. Sim. Eles estão fechando, porque ninguém aguenta aquele negócio direto. É verdade, e só usam então o seu ponto, né? Agora, doutor, uma pergunta meio física e meio psicológica. Eu não sei se ambas se confundem também na parte auditiva. Muitas das vezes as pessoas continuam falando baixo. Agora, como é de alto interesse da nossa parte, a gente ouve bem. Tanto é que as pessoas gostam de intimar a gente e dizer, quando te interessa você ouve, né? Tem essa intuição? O que seria isso? Existe uma audição que é física. A audição, ela... dependendo da integridade de todo o sistema auditivo, ou seja, da orelha, do canal auditivo, da membrana do tímpano, dos ossinhos, do nervo auditivo até chegar no cérebro, isso é algo físico, a pessoa tem normal ou perdeu por alguma lesão. Mas nós sabemos que a nossa atenção gera também um refinamento em todo esse processo. Então, pessoas que não são muito atentas acabam perdendo comunicação, mas a verdade é que não foi pela audição, foi pela sua atenção. E muitos indivíduos também têm problemas no processamento auditivo. Ou seja, às vezes a audição é normal, mas no caminho para o cérebro, esta informação se perde. O que a gente sente? A gente ouve tudo que a pessoa está falando, mas não entende nada. Exatamente. Sabe aquelas pessoas que falam, você conversa com ela, oi, você vem em casa hoje? Hã? Vou sim. Ele fala, antes. 2 segundos, ele fala, vou sim. Agora tem o seguinte, em defesa das pessoas que têm essa patologia, digamos assim, nos seus mais variados níveis, nós estamos falando do 0 ao não sei quanto. Né? As pessoas, no geral, estão falando muito rápido, estão falando muita gíria, estão atropelando, estão falando baixo. Sem dúvida. Porque isso não exime de culpa o interlocutor. Sem dúvida nenhuma. Há muitos problemas, porque a pessoa se pronunciar certinho, não é? Tiver a cuidade também ao falar, não é só ouvir, a gente dá para entender bem. Sem dúvida nenhuma. Agora, a atenção influi muito, com certeza. Então, quando a gente quer ouvir, a gente presta bem atenção, não é? É verdade. Quando o assunto nos interessa... Pois não, com licença, doutor, o Sweet Master. O quê? Fala mais alto que eu não estou entendendo. Né? Tá vendo, doutor? Vamos lá. É o intervalo, doutor. É o intervalo. Vamos fazer um intervalo. Enquanto isso, nós nos preparamos aqui para mostrar uns aparatos que o doutor trouxe. Fala mais alto, pô. Ô, Amanda. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas eu tenho de falar de um anunciante que está conosco desde o primeiro programa. Mas se você falou que o programa tem 11 anos e meio no ar, quem em sã consciência, quem que tem um aparelho auditivo perfeito pode ouvir uma bobagem dessa? Quem vai patrocinar 11 anos e meio? Pior é que patrocina? É verdade, há 11 anos e meio exatos, nós estamos com a égide comercial da LL Presentes, da Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Nós vamos mostrar a LL, olha só que espetáculo, uma loja fina, é muito chique, deve ser tudo muito caro na LL. Pior que não. Lá você encontra coisas maravilhosas, diferenciadas, que vão enfeitar a sua casa. Combine com uma amiga, 2, 3, vão passar umas horas agradáveis, tomar um chazinho, um cafezinho, bater aquele papo gostoso com as nossas especialistas, com as nossas consultoras. Marque bem, LL Presentes, Rua Laura, 740, Santo André. Pronto, já estamos de volta com o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista da clínica Jamal. Gente, doutor, eu queria mostrar alguns detalhes que o doutor trouxe aqui. Isso. Esse aqui não fala mais, é orelha agora? Não é mais ouvido. Não é mais ouvido. Agora, por que será, né? Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É porque quando nós estamos falando em ouvido, nos dá a impressão
que o ouvido só serve para ouvir. É verdade. Mas, na verdade, não. O ouvido serve para ouvir e equilibrar, porque a porção interna do ouvido é dividida na audição e no labirinto, que é o equilíbrio. Importantíssimo, hein? Exatamente. Portanto, a orelha, que é o nome correto hoje, é um órgão que tem tanto a parte da audição quanto a parte do equilíbrio, por isso houve essa mudança então, nós de estamos nomenclatura. mostrando. Vamos mostrar de novo? Vamos ver a Amanda, orelha, por gentileza? A orelha, uma orelha limpinha que o doutor trouxe. E é muito interessante explicar, porque, olha, parece que tem um caracolzinho lá no fundo, não tem lá no fundo depois do canal da audição? Aqui? Isso, tem o labirinto, esses canais, depois um caracolzinho. Aí já é a parte interna, né, Essa é a parte interna, exatamente. Um corte longitudinal. Exatamente. Aí, lá dentro, nós temos esse caracolzinho que nós chamamos de cóclea. A cóclea, exatamente, esse é o labirinto, depois Deixa eu dela... o caracolzinho que o doutor se refere. Só ele aí, ó. Não parece o caracolzinho? Ela chama-se cóclea. Deixa eu aproveitar e dar uma limpada nesse ouvido aqui. Essa cóclea, Darcio, ela é o seguinte. Ela é um tubo que se enrola. Esse tubo tem um líquido. Dentro desse líquido tem células que têm cabelinhos que chamamos de cílios. Então, quando vem a onda sonora, porque o som é uma onda mecânica, né? Ele se move no ar e ele acaba movimentando um líquido que tem dentro deste tubo. Quando o movimento líquido, o movimento cílios, esse movimento faz, então, a transmissão da audição para o cérebro. Perfeito. Então, vamos imaginar que você está em casa, nós fomos preparados, o ser humano, para um nível de pressão sonora que é adequada para a nossa vida do dia a dia. Agora, e se esse nível de pressão sonora for muito intensa e muito prolongada, o que vai acontecer é lesão auditiva. Perfeito. Então, olha, gente, muito cuidado. O caracol é o nosso órgão da audição. Muito cuidado na asepsia da orelha, não é? Não use, me parece que o doutor vai concordar comigo, haste flexível. Nunca. Nunca, jamais. Aliás, sabe quem que concorda, antes de concordar com você, quem que concorda? A fábrica que vende, porque está escrito na embalagem que não é para introduzir no ouvido. É para maquiagem, é limpeza de nariz, qualquer coisa. Mas toda vez que introduz dentro do ouvido, perigo, até na parte não externa isso. Pode, né, doutor? Sem Passar dúvida nenhuma. Assim, com o olhinho, principalmente na orelhinha do nenê. Sem dúvida, mas nunca introduzir para dentro do canal auditivo. Doutor, e esse aqui que parece um celular? Esse é um decibelímetro, esse é um equipamento que é adequado, então, para medir o nível de intensidade sonora do ambiente, né? Então, este aparelho, ele obviamente é um aparelho profissional, né? Mas, hoje em dia, os aplicativos de celular gratuitos, você consegue baixar um decibelímetro no seu celular, no seu smartphone. Então, é muito importante que as pessoas tenham a noção de que o ruído excessivo gera uma lesão. Agora, eu pergunto, quanto que é esse ruído? Como que eu vou medir este ruído? Porque o som a gente não vê. Então, agora que está chegando o carnaval, gente, muito cuidado, porque nós sabemos que carnaval acaba tendo música muito alta durante muito tempo. Então, orientação para que você não tenha uma lesão auditiva. Perfeito. Uma pergunta de leigo interessado, sabendo que o senhor não é veterinário, mas as ciências se confundem. Por que os animaizinhos têm esta sensibilidade espetacular auditiva? Tanto é que eles morrem de medo de barulho, principalmente de fogos de artifício. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de ouvir de 20 Hz a 20 mil Hz, que é uma frequência aguda. E essas explosões são frequências muito mais agudas que nós não temos a capacidade de ouvir, mas os animais têm. A faixa de audição, a faixa de frequência é muito maior. Então, tadinho dos animais. Trovão, então, eles morrem de medo, coitadinho. Mas olha, sinceramente, fogos de artifício, pelo amor de Deus, gente. Já era também, Já era, pelo amor de Deus. Isso causa lesões auditivas. Recentemente eu atendi um paciente que teve uma explosão perto do ouvido dele, ele perdeu a audição. Nossa, então, olha, não pode, perder a audição. Já sofreu uma diminuição
diminuição, já é um problema... É muito não é? sério. Você vai se distanciando, aquilo que o doutor disse. Você pode até ouvir, mas tem que pedir para repetir. Não De pode. repente, você começa a pegar mal para a pessoa, você nem pede para repetir, mas aí acaba concordando. Agora aqui uma orientação também muito importante, gente. Lesão auditiva induzida pelo ruído é irreversível, não volta, não cura, não sara, não melhora, nem com cirurgia, nem com remédio, de jeito nenhum. E nem com aparelho auditivo. Nem o aparelho ele vai amplificar o som que vem de fora, mas a lesão ela não é tratada nem com o aparelho. Cuidado, a audição só tem uma. Ô, doutor, e ao amplificar, não fica aquele som de salão, de então, Jornal Nacional, volta daqui a pouco com mais notícias. Fica um negócio meio esquisito. Os aparelhos auditivos, cada vez mais, têm tecnologias digitais que são extremamente refinadas e a programação muito bem feita, sendo bastante personalizada, acaba diminuindo muito esse desconforto Muito e levando a uma bom. audição social Eu creio melhor. que lá para 2050, 2060, nós vamos chegar numa loja, numa store, Organs Store. Fala, me dá um ouvido, acho que dá um nariz também, Sem e a gente vai dúvida. fazendo as substituições. Doutor, É verdade. o que seria isso daqui, essas Muito duas? bem. Nós vamos chegar agora no carnaval, então o perigo é o quê? O excesso do ruído, gerar lesões auditivas que podem ser, como eu disse, irreversíveis. Um trabalho científico mostrou que as escolas de samba têm uma média de nível de intensidade sonora acima de 110 decibéis, os quais podem gerar lesões auditivas a partir da exposição continuada acima de 10 minutos. 10 minutos do lado de uma bateria de escola de samba já pode ser o suficiente para lesar muito cuidado, a audição. portanto, nós estamos fazendo esse programa justamente com esse objetivo. Exatamente. Trios elétricos. Então, muito cuidado às pessoas que ficam muito perto do trio elétrico. Então, aqui para vocês, Darcy, eu queria dar uma dica também muito à vontade. importante. Todo mundo fala carnaval, camisinha, não é assim? Uhum, Camisinha se protege, se protege. Então, gente, proteja também a sua audição. E aí eu trouxe essa espuminha. Por quê? Daqui, ó, que esse nós já protetor mostramos. auditivo, você pode curtir o carnaval, vai dançar, vai curtir a música, mas este excesso de ruído que causaria as lesões vai ser bloqueado e diminuído. E ó, custa baratinho. Agora, Na farmácia doutor, todo vende. mundo acumula a mesma quantidade de cera, não é, no ouvido? E só aquele aparelhinho que dá aquela olhada já serve como guia para o profissional a saber se precisa fazer a lavagem ou não? Os indivíduos têm as suas características pessoais, inclusive alguns acabam tendo mais cera de um lado do que do outro. Isso é muito individual e também com o passar do tempo, com o passar dos anos. O aparelhinho, sim, sem dúvida nenhuma, ele vê na hora se essa cera é em excesso, porque a cera ela é normal e necessária. Se for em excesso, o médico vai proceder ou uma retirada com uma pinça ou uma lavagem. Que a última vez que eu fiz esse exame, eu estava rezando, entre aspas, para ter a cera para fazer a lavagem para ver se melhorava. Mas disse que não precisava. Então, muitas vezes é uma isso dedução acontece. de leigo, mas não sei se tem fundamento. Doutor, vamos mostrar rapidamente essas imagens para os nossos amigos de casa. O senhor vai definindo, por favor. Claro, bem para que a rapidamente. gente tenha uma noção O senhor pode da se basear no anatomia. monitor, doutor. Isso, nós temos então aqui a orelha, toda a complexidade que é a transmissão da audição, os ossinhos que são os menores ossinhos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo, todo mundo sabe, né? Então, lá dentro o labirinto e o caracol, que é o nervo auditivo. Vou virar, senão não vai dar tempo. Vamos lá, aqui a inflamação da pele do ouvido, olha como está vermelho ali a pele, porque a pessoa provavelmente cutucou, né? Vamos ver a imagem próxima. Aqui para a gente ver, então, como são os cíliozinhos que estão distribuídos de acordo com as frequências que a audição consegue ouvir, São desde aqueles as cíliozinhos frequências que o doutor se que eu referiu. falei. Então, começa pelos agudos, o verdezinho ali é o agudo. Por isso que as lesões são mais comuns inicialmente nas frequências Muito agudas. interessante. Perfeição, hein, doutor? Sem dúvida. Olha que lindo, que a membrana do tímpano tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro
e consegue captar as ondas sonoras, vibrar e transmitir através dos ossinhos. Muito legal, que lindo. Aqui, olha que lindo o ouvido interno. É o caramujo lá. O caramujo, o caracol e os canais semicirculares que nos dão o nosso equilíbrio, que são chamados de labirinto também. Isso é muito bonito, né? Aqui é um corte do caracol para ver também a complexidade que é o ser humano, as célulazinhas que estão dentro deste tubo, que é dividido em 3 partes. Aqui as célulazinhas se movimentando com os seus cílios. Aqui é a faixa auditiva, sem dúvida nenhuma. Então, eu não tenho dúvida de que o ser humano foi arquitetado, foi produzido com uma maravilha incrível, mas a vontade e o erro do indivíduo pode prejudicar e fazer perder tudo isso. Cuidado, se cuida. Nós queremos agradecer muitíssimo ao Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista da Clínica Jamal. O site está aí na tela, por favor, é www.clinicajamal.com.br. Doutor Jamal, muitíssimo obrigado por ter vindo, foi um prazer. É uma honra enorme para mim. Não, agora já uma vez só, né? Não uma vez só, tá bom. Obrigado por ter vindo, doutor Jamal. Bom, obrigado. Até a próxima. Uma honra. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Na sequência, você fica com uma frase linda, muito importante. Se vediamo domani, presta atenção na frase. Vamos lá. Barulho não prova nada. Uma galinha bota um ovo e cacareja como se tivesse botado um asteroide.